Glória a Deus. Acharam aí 2 Reis 4? 2 Reis é bem ali depois de 1 Reis. Né? Joia? Olha lá, Givanildo gostou. Bem depois de 1 Reis. O capítulo 4, versículo 1. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que farei em teu favor? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. E ele lhe disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois, entra com teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite cessou. Então ela foi contar ao homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Amém. Glória a Deus. Lá no contexto do Oriente Médio, a gente sabe que ali haviam, em alguns momentos, grandes dificuldades com seca, com falta de chuva, ou até mesmo por grandes períodos onde a seca detonava, assim como a gente vê hoje, a seca destruía a plantação das pessoas, dos agricultores ali. E nem todos tinham grandes posses, grandes terras, que conseguiam, por exemplo, administrar esta situação de um longo período de seca. Então, a grande maioria eram pequenos agricultores que talvez tinham ali no seu quintal, no seu terreno, ali uma plantação para a sua própria alimentação. Então, quando o tempo de seca, o período de seca se estendia muito, eles acabavam sofrendo a mais com isso. E para ter que sustentar a sua família, faziam dívidas, tomavam emprestado, se enrolavam todo para poder manter a sua casa. E chegava um determinado momento que não tinha mais o que fazer, então se postergava o pagamento, né? Até que chegava o dia do cobrador em casa, né? De bater lá na porta: preciso receber o dinheiro. O que fazer? A lei de Israel, nós vamos ver lá em Êxodo, Levítico, nós vamos ver que havia uma lei onde, nesse tipo de caso, a pessoa que estava em dívida podia trabalhar. Aí havia até um certo abuso ali, porque a pessoa acabava sendo escravizada pelo seu credor. Mas essa pessoa trabalhava por pelo menos 6 anos para pagar essa dívida, e a lei de Moisés permitia isso. E ao 7º ano essa pessoa estava liberta para voltar para sua casa com a dívida quitada. Acontece que nem sempre essa pessoa, quando chegava no 7º ano, tinha para onde voltar. Então, em alguns casos, essa pessoa acabava ficando lá com a pessoa, com o seu credor. Acabava virando um relacionamento ali, pai, filho, de amigo, e ficava por ali mesmo. E estava tudo certo. Eliseu, quem foi Eliseu? Eliseu foi o profeta sucessor de Elias. Se a gente ler lá no comecinho do livro, nós vamos ver quando Elias ele é levado no redemoinho, e aí Eliseu ele pega o manto ali e assume o lugar. E ali imediatamente, quando Eliseu é levado embora, né? Elias é levado embora, Eliseu assume o posto. Imediatamente ele já começa o exercício seu profético, já começa ali com alguns milagres, e nós vamos ver isso ali já nos capítulos 2. E é interessante, para os que gostam mais, ali no capítulo 2, a partir do versículo 23, tem aquela história do povo, dos jovens adolescentes ali, zombando de Eliseu, né? Olha, Elias foi embora, agora tem esse Eliseu aí. Quem é esse Eliseu?
E aí o pessoal ali zombando com ele, ele fica bravo, ele fica nervoso, ele amaldiçoa aquelas crianças, aqueles jovens, tanto que se você ver lá no capítulo 2, 23, Deus manda depois 2 ursas engolirem aqueles 42 jovens, foram devorados. Aí, eu não posso perder essa, gente. Aí eu junto esse texto, Paulo, com o texto lá de Crônicas 16, né? Não toqueis nos ungidos do Senhor. Olha aí, Raul. Porque quando você afronta, quando você toca o ungido do Senhor, a ursa pode te engolir. Gente, é brincadeira isso, não, o texto não diz nada disso, né? Mas eu não podia perder eu lembrei disso hoje cedo. Falei, poxa vida, ó, não toquei no ungido do Senhor. Por quê? O texto continua, né? Porque Deus, eu até anotei aqui, ó, Deus, não toquei nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. E aí aqueles meninos lá que estavam maltratando, zombando de Eliseu os amaldiçoou, e Deus enviou 2 ursas, que eliminou pelo menos 42 daqueles jovens. Claro que o texto não está dizendo isso, né? Apenas uma brincadeira, mas vamos voltar aqui ao texto. O ministério de Eliseu começa lá no capítulo 2. Nós vamos ver isso daí. Antes desse fato, nós vamos ver Eliseu orando e limpando ali as águas de Jericó, né? As águas estão envenenadas e ele, ali através de uma situação, ele resolve essa questão. E depois nós vamos ver, a partir dos capítulos 4 até o 7, nós vamos ver uma sequência de milagres. Dentre eles, aquele famoso milagre quando ele faz flutuar lá um machado. E no capítulo 4 aqui, nós vamos ver então, esta questão do azeite. Eu imagino que esta viúva, ela deve ter percebido que o medo dela ficar sem nada a fez descobrir que ela tinha tudo. E às vezes a gente vive assim, com medo. A gente acha que o tudo que nós temos, que já é pouco, às vezes a gente tem até mais do que muitas pessoas por aí, mas a gente fica com medo de perder o que temos, a gente fica com medo de ficar sem nada, quando na verdade, ainda que nós percamos tudo nesta vida, nós temos tudo porque nós temos o Senhor. Demorou ou precisou a Eliseu dar esse alerta na vida dessa mulher para que ela pudesse entender isso. Às vezes nós olhamos para a nossa despensa, a gente vê assim, meu Deus, eu não tenho mais nada. A gente olha para o lado, olha para as contas acumulando e entra em desespero. Meu Deus, eu não tenho como pagar isso daqui. Eu não tenho nada, eu estou perdendo tudo. E muitas vezes nós nos esquecemos de olhar para o Senhor e saber que Ele está cuidando de tudo. Ainda com conta vencida, ainda com desemprego, ainda com Covid, ainda com o armário vazio, a despensa vazia, o Senhor está cuidando de tudo. O texto começa, né, a mulher dizendo, meu marido morreu, e agora eles estão querendo levar os meus filhos como escravo. Eu já falei aqui que era um costume aceitável essa questão do devedor trabalhar por 6 anos para o credor. Mas talvez havia algo mais que preocupava aquela mulher. Ela não estava preocupada apenas na questão do pagar a dívida, mas sim no fato de perder os seus filhos, porque ela vê que tudo que lhe restara eram os seus filhos. Adam Clarke, um teólogo metodista aí do século XIX, inclusive foi um parceiro, um dos alunos ali de John Wesley, um escritor de um grande comentário, um dos primeiros, assim, dos mais badalados comentários bíblicos do século XIX. Ele conta que o problema aí neste cenário era algo que nós vemos aqui hoje muito comum. As crianças ou os jovens ali que eram levados como escravos, como pagamento de dívida, não eram levados apenas para trabalhar, mas sim eram forçados a diversas coisas. Inclusive, os abusos que nós conhecemos hoje também já aconteciam naquela época.
E talvez esta mulher soubesse desta informação e por isso o desespero. Agora estão querendo levar os meus filhos também. Como uma boa mãe, como uma mãe que se preze. Toda mãe que se preze, ela zela pelo seu filho. Toda mãe ama o seu filho e vai dar a vida pelo seu filho. E infelizmente nós temos que dizer, né, toda mãe que se preze. Sei lá, talvez há 10, 20 anos atrás a gente não precisava falar uma mãe que se preze. Porque a gente entende que toda mãe morre pelo filho. Mas infelizmente nos últimos anos nós temos visto casos onde a mãe ajuda a matar o próprio filho. Então eu não quero entrar aqui nessa questão, mas uma mãe que se preze, ela ama, ela guarda, ela vai fazer de tudo pelo seu filho. Então, quando ela suplica a Eliseu, estão querendo levar os meus filhos. Eliseu para e entende, fala, poxa vida, vou socorrer, vou atender, eu vou dar atenção a esta mulher. Mas o fato não foi os filhos, o fato foi o que ela disse antes. Versículo 1, ela diz assim, o meu marido, teu servo, aquele que temia o Senhor. Isso fez com que Eliseu parasse. Poxa vida, um servo, aquele que teme ao Senhor, esse é aquele que atrai o Senhor. A gente pode cantar bonito, a gente pode pregar bonito, a gente pode fazer tudo com excelência, pode ser tudo fantástico, tudo maravilhoso, mas se o nosso coração não for um coração humilde, quebrantado, arrependido, se esvaziando do eu, para que o Espírito Santo encha o nosso coração, é esse o coração que vai atrair o Senhor. Não é o coração bonitinho não, a gente pode ser o que for, mas se nós não tivermos um coração voltado ao Senhor, que teme ao Senhor, nós não atrairemos a atenção do Senhor. Uma outra coisa interessante, alguns eruditos, por exemplo, Flávio Josefo, um historiador do primeiro século, ele vai dizer que esta mulher era a esposa do profeta Obadias. Esse Obadias não é o profeta menor que escreveu o livro, mas aquele que está lá em 1 Reis 18, aquele que ajudou Elias a esconder 100 profetas, quando Jezabel lá estava atrás de todo mundo. Esse Obadias está mencionado lá em 1 Reis 18. Há quem diga, né, Flávio Josefo, citando até os Targums antigos, vai citar que era este homem, mas também a gente não tem como afirmar isso. Mas sabe, independente de quem for, era um homem temente a Deus. E isto fez com que o homem de Deus parasse para dar atenção àquela mulher. Seu marido havia deixado dívidas. Eu não consigo, por ser um homem de Deus, eu não consigo ver assim uma dívida até por maldade, sabe, por relaxo. Não, eu não consigo imaginar assim, que ele era um cara inadimplente com as suas coisas, com as suas obrigações. Mas eu imagino que a situação fez com que as dívidas tomassem conta de tudo, perdesse o controle, e aí ele morreu. Muito provavelmente a mulher usou ali o que tinha para pagar as contas, para se alimentar, para cuidar da sua família, mas a fonte secou. Os credores agora estão lá batendo a porta e ela está desesperada. Mas essa mulher sabia que, se ela não fosse crente, pelo menos um pouco de Deus ela conhecia. Mas vamos levar em consideração o fato dela ser crente. Então a gente vai entender que ela fez de tudo que podia para se manter. Mas quando viu que as coisas saíram do seu controle ou do seu alcance, aí ela buscou a ajuda de Deus. Nós também passamos por tempos assombrosos, crises esse ano, o ano passado, esse ano nós estamos crises em todos os setores, não é isso? Qualquer setor, todos os setores da economia, da saúde, enfim, todas as áreas, tecnologia, segurança, mercado, todos foram assolados de alguma forma por conta da pandemia. A confiança das pessoas, a confiança do brasileiro em muitas coisas despencou. Isso se a gente não falar que sumiu. Nós não confiamos mais em quem deveria cuidar da gente. A gente não confia na medicina. A gente não confia naqueles que vão aplicar a injeção na gente. Tanto que o mundo inteiro, todos nós aqui, quem já tomou a vacina, com certeza alguém ficou lá filmando.
Porque você não sabe se o enfermeiro está aplicando tudo ou não. Não é isso lá o cara que aplica? A polícia que deveria nos defender, está tomada, não vamos generalizar tudo, mas está tomada por policiais corruptos. Se a gente olhar para o Rio de Janeiro, aquele estado faliu, acabou. Pode riscar do mapa que aquele estado já era. Então, assim, e assim vai. A nossa política, nós não temos políticos confiáveis. Nós não temos um STJ, um STF, um STE confiável. Nós não temos para quem olhar, nós não temos para quem correr. Não há mais solução no nosso país. O sistema está corrompido. Tudo no nosso país, a grande maioria das coisas está corrompida, inclusive a igreja, diga-se de passagem. Inclusive a igreja. Por mais que imaginemos ter como resolver os nossos problemas, nós sabemos que nós não vamos conseguir mudar o sistema. O que nós precisamos entender é o quê? Que nós precisamos do Senhor. Sinceramente, eu, André, não acredito que esse sistema vai acabar. Não acredito. Da mesma forma que nós vemos lá Cracolândia, aqui em São Paulo. Está lá não sei quantos anos, lá entra governo, sai governo, fala que aquilo vai acabar, e está sempre lá. Também não acredito que aquilo vai acabar. Então, assim, nós não temos mais esperança no poder público que poderia nos ajudar. O que podemos fazer, então? Nós devemos buscar o Senhor. Aliás, a nossa confiança primeiro tem que ser no Senhor. Nós precisamos olhar primeiro para o Senhor. Porque se nós confiarmos no homem, o texto, a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Então, assim, a palavra de Deus ela é muito clara. Buscar primeiro o Senhor. As coisas estão difíceis, nós sabemos, mas precisamos entender isso, que o nosso primeiro olhar, nosso primeiro horizonte é o Senhor. Ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que as coisas estejam complicadas, como eu já disse aqui, a despensa vazia, as contas chegando, ou como Abacuque nos ensina muito lindamente, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia vamos nos alegrar no Senhor, o Deus da nossa salvação. Vamos olhar para o Senhor, vamos olhar para Ele. A palavra de Deus lá em Mateus 6, a partir do 27 até o 34, nós vamos ver, né? Não faltou comida, não vai faltar roupa, Deus não vai permitir que isso aconteça, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, quais coisas? O que a Bíblia tem nos falado? A comida, a roupa, o alimento, não vai faltar. Não vai faltar. Aqui eu olho para rostos aqui, e eu sei da vida, da história de alguns aqui. A gente sabe a dificuldade que nós temos passado, mas eu sei que nenhum de nós que está aqui nesta manhã passou fome. Eu sei que nenhum de nós passou frio, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos ajudado. E eu creio que é assim. Viver de Deus, buscar a Deus, é viver o sobrenatural todos os dias, com recursos ou sem recursos. Claro que com recursos é mais fácil, mas se nós formos olhar, prestar bem atenção, quem tem muito dinheiro, o crente que tem muito dinheiro, ele também tem as suas lutas. Ou vocês acham que é fácil? É mais fácil do que a nossa vida, isso é fato. Mas é muito complicado também o rico crente. Por quê? Porque o dinheiro traz poder, traz condições de fazer muitas coisas, e isso faz-nos, muitas vezes, nos distanciarmos do Senhor. Por isso que também é difícil ser crente e ser rico. Nós conhecemos alguns por aí, alguns que são homens, verdadeiramente homens de Deus, que têm o seu coração no Senhor, e por isso a mordomia com o dinheiro que eles têm. A gente vê Deus os prosperando ainda mais, porque eles aplicam, eles investem na obra do Senhor, no cuidado com os outros, e assim vai. Então, assim, precisamos entender isso. A situação é difícil para o crente sem dinheiro, para o crente com a despensa vazia, mas também é difícil para aquele crente com as coisas também todas no lugar. Tudo é uma luta, sabe por quê? Porque viver de Deus, viver por Deus e viver para Deus sempre, com dinheiro ou sem dinheiro, vai ser viver o sobrenatural todos os dias. Isso também é uma luta. Uma vez que a mulher buscou a Deus, de alguma forma ela foi
atendida. Aquela mulher, ela soube atrair a atenção de Eliseu, né? Quando ela diz, o meu marido, teu servo, ele temia ao Senhor. Deus, ele sempre está cuidando dos seus filhos. Não importa como esteja a sua situação, ele está cuidando de você. O Filho de Deus em todo o tempo é cuidado. A Bíblia não nos prometeu riquezas, a Bíblia não nos prometeu vida fácil, a Bíblia não nos promete nada disso. O Evangelho de Cristo não nos promete nada disso. Servir a Deus, ter uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de busca, uma vida de entrega ao Senhor. A vida de alguém que entregou a sua vida a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de sua vida, nos garante a vida eterna em Cristo, lá nas moradas celestiais. Por isso que para o cristão, a morte aqui é apenas uma vírgula, porque ela tem continuação. Embora para o ímpio também. Mas a nossa continuidade é com Ele por toda a eternidade, com o Senhor, desfrutando da alegria de estarmos com o Senhor por todo o tempo, de rever irmãos e amigos que a gente só lê, porque eu me considero amigo de Davi, eu me considero amigo de Paulo, eu me considero amigo de Eliseu, então eu vou ver toda essa galera que a gente lê tanto aqui, eu quero estar lá com eles, eu quero falar com eles, eu quero questionar eles, eu quero encontrar com Paulo, eu tenho tantas dúvidas para tirar com Paulo, eu tenho tantos questionamentos para falar com Davi, sabe? E eu acredito que vocês também. Então, assim, nós vamos ter esse tempo. Então, é isso. E o mais importante, nós não vamos ver Davi, Paulo, Abraão, essa galera, nós vamos ver também. Mas o mais importante, que quando nós chegarmos lá, no meio do trono, lá estará o Senhor assentado, e Jesus Cristo à sua direita, nos aguardando e nos recebendo. Vinde benditos de meu Pai. É isso que nos aguarda. É isso que nos aguarda, não menos do que isso, de vivermos a nossa eternidade na presença do nosso Deus. Quando Elias é atraído por aquela mulher, o teu servo, temente a Deus, filho de Deus, ele morreu e eu estou agora numa situação complicada. Eliseu para e diz, mulher, o que eu posso fazer por você? Primeira coisa, aquela mulher reconheceu que ela não tinha nada. Assim precisamos ser. Ainda que nós estejamos com a conta cheia de dinheiro, com a despensa lotada de comida. Olha, 2 anos de supermercado grátis. Nós precisamos reconhecer que nós não somos nada, que nós não temos nada, que tudo o que fizermos, tudo o que fazemos, nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Quando nós reconhecermos isso, não tenha dúvida que estaremos colocando as coisas nos seus devidos lugares. Por quê? Porque quando as coisas dependem de mim, o Senhor não está no foco. Quando as coisas dependem de mim, o Senhor não é o primeiro a ser visto, o Senhor não é o primeiro a ser olhado. E nós precisamos entender isso, que diminua eu para que Ele cresça. Eu não sou nada, tudo que eu fizer, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Senhor, nós não somos nada. Lembrem-se da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que tinha muito dinheiro, gastou todo o seu dinheiro lá por 18 anos procurando cura, gastou com médicos e tudo. Estava lá mendigando, talvez jogada à margem da sociedade, esquecida, porque devido à sua hemorragia, ela não podia estar com a multidão, não podia ser tocada. Mas quando ela vê o Mestre Jesus vindo, ela entende que se eu apenas o tocar, eu serei curado. Olha que coisa mais interessante, a fé dessa mulher. Ela sabia que ela não era nada, que ela não possuía nada, e literalmente diante daquela sociedade ela não era nada, ela não era considerada nada, mas ainda assim ela vai até o Senhor. E ela dá um jeito de tocar o Senhor, e Jesus andando com aquela multidão, ele para e fala, alguém me tocou. Aí os discípulos dizem, é óbvio, Jesus, onde o Senhor pensa que está? Está uma multidão te cercando, uma multidão te tocando, e o Senhor vem me falar que alguém me tocou? Sim, sabe por quê? Porque foi um toque diferente. Foi um toque diferente, o toque daquela mulher foi com o coração. Ela foi vazia de si, ela se esvaziou, ela sabia que ela não era
nada digna de nada, merecedora de nada, mas ela sabia exercer a fé dela. O texto diz que se eu somente tocar na sua orla, eu serei curado. Isso é fé, meus irmãos. Se você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, exerça a sua fé nele. É assim que funciona. Somos crentes em Cristo Jesus e vivemos o sobrenatural todos os dias. Hoje de manhã, quando você acordou no frio, a cama gritando para você ficar embaixo do cobertor, você levantou e veio para a igreja. Você que saiu lá de São Bernardo, você que saiu lá de Sapopemba, de metrô, busão, tudo. Vocês que saíram de longe da sua casa, vocês estão vivendo um sobrenatural, porque foi um milagre vocês acordarem vivos hoje para virem à casa do Senhor. Isto é viver o sobrenatural. Ninguém aqui tem certeza se amanhã vai viver, ninguém aqui tem certeza se nós sairemos do culto aqui hoje por volta de 11 horas, meio-dia. Isto é viver o sobrenatural. Quando nós aprendemos que não temos nada, quando nós aprendemos que nós não somos nada, o Senhor está tratando com você, Ele vai te encher, porque você vai saber, eu tenho tudo com Ele e por Ele. Glória a Deus. Quando nós não somos nada, aí é que nós percebemos que nós temos tudo. Glória a Deus. Deus quer usar você para mostrar a todos, seus amigos, vizinhos, parentes, mostrar ao mundo o poder dele. Versículo 3, Eliseu diz à viúva, vai, pede emprestados vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas, não é para ter vergonha não, sai batendo na casa de todo mundo. Olha, preciso de vasilhas, eu preciso mostrar para você o que Deus vai fazer. Deus está fazendo, Deus está atuando, Deus está operando milagres e maravilhas no nosso meio agora, neste momento, talvez lá na sua casa, talvez entre seus filhos, no seu emprego, seus amigos, Deus está agindo neste momento. Talvez você já tenha passado situações difíceis, e seus amigos, vizinhos, até tenham presenciado essa situação na sua vida, o seu sofrimento. Mas na hora em que você foi abençoado, ou na hora que somos abençoados, muitas vezes, nós não voltamos lá para mostrar as bênçãos do Senhor, que às vezes o nosso vizinho, um amigo, alguém participou desta bênção. Deus usou essa pessoa para te abençoar. Nós somos abençoados e a gente não vai lá agradecer a bênção. Precisamos fazer isso, porque podemos aprender aqui, através do nosso testemunho, através da nossa vida, vidas verão a Cristo, vidas conhecerão o Senhor. Deus quer usar a sua vida para mostrar a todos que estão te olhando, que Ele está cuidando de você, que Ele está abençoando você. 1 Timóteo 3,7 diz, também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora. É bom que os que estão lá fora vejam quem você é, o que Deus está fazendo na sua vida, para que não seja envergonhado nem caia em armadilha do diabo. Você é um filho de Deus, e Deus está usando a sua vida para mostrar a glória dele na terra. Nós sabemos que muitos aqui têm passado por diversidades, por dificuldades, são dificuldades financeiras, com desemprego, alguns até teve recursos, teve o seu salário reduzido por conta da pandemia, ou você reduz o seu salário, ou você perde o seu emprego. O que é melhor? É melhor pingar do que secar, não é isso? Então muitos estão nessa situação, muitos estão com problemas de saúde, não só Covid, mas, um monte de situações aqui podem acontecer, dificuldades emocionais, sentimentais, dificuldades espirituais. Muitos estão passando por essa provação, dando glória a Deus. Tem algumas irmãs aqui, inclusive do nosso meio aqui, da nossa comunidade, que nós sabemos que estão passando por situações delicadas, até com problemas de saúde, e eu vejo aquela mulher dando glória a Deus. Eu ligo para ela quase que todo dia, sim, dia não eu ligo, e ela, pastor, está uma luta muito grande, eu gastei com remédio, fiz isso, fiz aquilo, mas o Senhor é bom, o Senhor está cuidando de tudo. Irmãos, eu ligo para essas mulheres que estão passando por necessidade, por dificuldades,
Eu saio cheio, eu ligo para orar, para abençoar. Imagina, eu saio cheio, eu que sou abençoado, de ver a alegria daquelas mulheres em passarem por lutas, mas sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. E são pessoas que nós conhecemos, são pessoas do nosso meio, que daqui uns dias estarão aqui dando testemunho. Você está entendendo que eu não estou falando dos heróis da fé, dos heróis da Bíblia, aqueles que a gente imagina assim, uau, só eles conseguem fazer. Não, são pessoas do nosso meio, do nosso convívio. São pessoas reais, que estão passando por lutas, mas glorificando a Deus. Isso é demais. A sua luta vai se transformar em vitória. E muitos verão que Deus é contigo, meus irmãos. Deus irá usar você, Deus irá usar a sua vida para mostrar ao mundo o poder dele. Se o Senhor te deu estratégias, então vá usar essas estratégias. Vá orar, vá buscar ao Senhor a vitória. Quando Deus te dá estratégias, isso quer dizer o quê? Que a vitória está a caminho. O versículo 4, Eliseu diz para a mulher: depois que pegar as vasilhas, entra com os teus filhos e fecha a porta. Se Deus está dando lições para nós, dando lição para a sua vida, é tempo também de se recolher, é tempo de se mostrar, é tempo de mostrar o que Deus está fazendo, mas há o tempo também, e é necessário esse tempo, onde nós estamos com o Senhor no nosso secreto. Vocês já assistiram aquele filminho lá, o Quarto de Oração, Quarto de Guerra, alguma coisa assim? Assistam de novo. É aquele cantinho onde você vai realmente guerrear. Lembra de Jacó lá no Vale do Jaboque? Lutou a noite toda com o anjo lá. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não saio daqui, eu não te deixo ir. É isso. Entrar no seu quartinho de guerra e buscar a presença do Senhor. Enquanto o Senhor não me encher com o teu Espírito Santo, eu não saio daqui. Enquanto o Senhor não curar, não tirar esse orgulho de mim, eu não saio daqui. É isso. Enquanto o Senhor não tratar o meu coração, o meu ego, eu não saio daqui. Enquanto o Senhor não me mostrar que eu não sou nada, enquanto o Senhor não me triturar, enquanto o Senhor não quebrar esse vaso todinho e moldar algo novo, eu não saio daqui. É isso, irmãos. A gente quer ir muito para o quarto de guerra para pedir a bênção, né? Senhor, eu preciso trocar de carro, meu City está velho, todo batido, eu preciso de uma BMW 0. Irmãos, isso não é guerrear. Guerrear é você pedir para o Senhor encher a sua vida com o Espírito Santo. É você orar por alguém, você entrar na brecha por alguém que você quer que seja salvo, que seja curado, que seja restaurado. É isso. Jesus não morreu para te dar carro novo. Jesus morreu para te dar salvação e vida eterna. Nós precisamos disso. Nossa batalha é vencida com estratégia. E a estratégia quem nos dá é Deus. E é com oração. É com oração, é com oração, é com oração. Glória a Deus, quando nós entendemos que a nossa principal arma é a oração, irmãos, o inferno vai tremer. O diabo zomba muitas vezes da nossa cara, porque a gente menospreza o poder da oração. O Senhor nos deu a maior de todas as armas, e a gente brinca, a gente ora pouco. Falamos isso aqui na quarta-feira, a gente ora pouco. Quando nós aprendermos que nós não somos nada, que nós não temos nada, mas que com o Senhor nós temos tudo, Deus vai nos conceder muito além do que pedimos ou que pensamos. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traga-me mais vasilhas. E aí ele fala assim: mãe, acabou. Olha, todas as panelas que os vizinhos tinham, já veio para cá. Olha que coisa interessante. Secou, filho? Secou. Então foi aí que o azeite parou. Porque se tivesse mais vasilhas, o azeite continuaria pingando ali, ó, enchendo tudo. Enquanto houve vasilhas para serem cheias, o azeite continuou, né? Mas uma vez que não houve mais vasos, o fluxo do azeite cessou. Irmãos, os benefícios de Deus, as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, elas vão continuar enquanto exercermos a nossa fé. Se nós cessarmos a nossa fé, se nós pararmos de acreditar, se nós deixarmos esse ceticismo entrar na nossa mente, no nosso coração, como que Deus vai operar se nós não crermos? Como na quarta-feira aqui nós ouvimos o irmão Paulo falando aqui do Bultmann, né?
Bultmann, ele diz assim, que é difícil, que é complicado crer na ressurreição literal de Cristo, porque, na verdade, Cristo ele ressuscitou no coração dos discípulos, não foi uma ressurreição real. Irmãos, como que nós vamos adorar a Cristo sem crer que a ressurreição foi algo verdadeiro, foi algo genuíno, e que é o cerne da nossa fé? Paulo vai dizer que se a ressurreição não aconteceu, tudo que nós vivemos é em vão, e não é vão. Jesus viveu, cresceu e morreu por amor a todos nós, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje está lá na glória nos esperando. Precisamos exercer a nossa fé. Aquela mulher obedeceu à voz do profeta, e com isso viveu um milagre que salvou a sua vida, salvou a vida dos seus filhos. Com certeza, ela quitou todas as suas dívidas, e ainda viveu ainda um bom tempo, imagino eu, a Bíblia não fala, isso é imaginação minha, mas eu ainda imagino que com o dinheiro da venda desse azeite, ela pôde se sustentar, se manter, até que as coisas melhoraram, até que as coisas se estabeleceram. Nós precisamos, irmãos, aprender a ouvir e obedecer à voz do Senhor, e exercer a nossa fé, para vivermos dia após dia o sobrenatural do Senhor. Nós somos seres, por mais, eu não sei se essa frase eu não sei se ela é errada ou não, mas nós somos seres sobrenaturais, porque nós vivemos do sobrenatural. Nós vivemos do sobrenatural. Nós precisamos priorizar mais, nós temos muitas vezes priorizado mais as nossas necessidades do que as coisas reais do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos viver da fé. O justo viverá da fé. E esse texto repercute lá em Hebreus, né? O meu justo viverá da fé, e se recuar a minha alma, não se alegrará dele. Irmãos, eu quero até dar um testemunho rápido aqui, caminhando para o final. Eu tenho essa questão de viver o sobrenatural. Eu tenho tido a oportunidade de caminhar com algumas pessoas, já há alguns anos, que vivem o sobrenatural todos os dias. Todos os dias. E eu nunca vi o azeite secar da botija. Nunca vi. Eu ando com eles direto, irmãos. Eu estou com eles agora, ultimamente eu estou com eles todos os dias. Eu vejo eles passar aperto. Falta conta por remédio, falta dinheiro para isso, falta dinheiro. Mas nos 48 minutos do segundo tempo, a botija começa a vazar, e aí elas pagam até pizza para mim. Dá para entender isso, mas eu tenho visto isso. Não vejo essas pessoas reclamando. Eu não vejo essas pessoas reclamando, eu não vejo essas pessoas blasfemando, eu não vejo essas pessoas, ó vida, ó céus, ó azar. Não, elas continuam desempenhando o seu trabalho, o seu ministério. Acordam cedo, às vezes não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para pegar o ônibus, e vão, e eu não sei como, mas chegam e vão exercer o seu ministério, e têm alcançado almas para o Senhor, têm feito coisas maravilhosas. Isto é viver o sobrenatural, e são pessoas reais que estão aqui no nosso meio, pessoas de carne e osso, que estão conosco. Eu ando com essas pessoas e eu vejo, Senhor, obrigado, porque o que nós vemos na Bíblia é o que acontece hoje, aqui, agora, está acontecendo agora, gente. Deus está cuidando da gente. Por mais aperto que a gente passa, Deus está cuidando de tudo. Meus irmãos, se as coisas estão difíceis para vocês, pode começar a pedir vasilha. Pode começar nos seus vizinhos, pode pedir vasilha, porque a bênção vai ser muito grande. A bênção vai ser enorme. Tenham fé de verdade, exerçam a fé no Senhor, que não faltará azeite, não vai faltar azeite. E eu encerro aqui, com o texto lá em 1 Coríntios 2:9. As coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e não subiram ao coração do homem, não são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Vocês não podem, nós não podemos imaginar o que Deus tem preparado para nós. Basta apenas nós exercermos a nossa fé. Basta nós exercermos o que Deus está te chamando para fazer.
Tenha coragem, levante-se e faça. Ah, mas não é como Jeremias, como Moisés, eu sou gago, não sei falar. Levante-se que Deus vai levantar um Arão para estar com você. Se disponha. Se o Senhor está te chamando para fazer uma grande obra, faça. Se o Senhor te chamou para sair lá de São Bernardo para ensinar Libras em Osasco, venha. Se não é mais em Osasco, é lá em Carapicuíba, vá. O Senhor vai sustentar. Se o Senhor está te chamando para fazer uma grande obra em qualquer lugar, levante-se e vá. O Senhor está cuidando de tudo. Exerça a sua fé, que o azeite não vai faltar. Aleluia! Glória a Deus, coloque-se em pé, vamos adorar ao Senhor.